Bom dia, nossa aula de hoje nós vamos estar trabalhando o assunto artigo. A data de hoje, 6/11/2020, coloque aí no seu livro, abra o seu livro na página 187. Aí estão as páginas do conteúdo que está na página 187, página das atividades de 188 até 192. Esse assunto é para ser copiado no caderno de língua portuguesa. Artigos. Um leão cansado de tanto caçar dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Esse é um trecho de uma fábula, provavelmente vocês já devem ter lido essa fábula. E observem que as letras que estão destacadas aí nesse pequeno trecho dessa fábula são artigos. O que vem ser o artigo? O artigo nada mais é que uma palavra que vem antes do substantivo, para dar a ele um sentido determinado ou indeterminado. Nós temos dois tipos de artigo: artigos definidos, que são o, a, os e as, e os artigos indefinidos, uma, uns e umas. Artigos. Nós temos aí os artigos definidos e as formas combinadas. Esse assunto vocês vão estudar, adentrar nessas combinações de artigos lá a partir do 6º ano, mas eu já estou adentrando aí para que vocês já tenham um conhecimento. Preposições fazendo a combinação com o artigo definido. Quando você faz essa combinação de a mais o, vai ficar ao. A mais a vai ficar o a craseado. A e os, aos. O a mais o as vai ficar as acraseado. D mais o, dó. D e a, dá. D e os, dós. D e as, das. Em mais o vai ficar no. Em mais a, na. Em mais os, nós. E em mais as, nas. O po e o p, quando você faz a combinação com o artigo definido, vai ficar pelo, Quando você faz a combinação com a, pela. Com os, pelos. Com as, pelas. Nós temos aí os artigos indefinidos e suas formas combinadas. O artigo indefinido pode juntar-se com as preposições em e de, originando num, duma, dum, duma, nuns, dumas e uns, dumas. Por exemplo, o que vem ser o artigo definido? O artigo definido é quando ele se refere ao substantivo de modo preciso, ou seja, específico. Você sabe da pessoa que está falando, você sabe de quem se trata. Já o artigo indefinido é algo no qual não está se referindo ao substantivo de modo definido, ou seja, ele vai te dar uma ideia imprecisa, uma ideia vaga, você não sabe de quem está se referindo. Artigo definido, um exemplo aí: viajei com o médico. Quando você diz, você usa o artigo definido, você sabe de quem é esse médico, está especificando, você conhece esse médico. Mas quando você usa o artigo indefinido, por exemplo aí, viajei com um médico, você não sabe de que médico é esse, você não sabe do que se trata esse médico, certo? Portanto, o artigo definido te dá uma ideia clara, precisa, você sabe do que se trata. Já o artigo indefinido não, ele te dá uma ideia vaga, uma ideia imprecisa, vai ser o oposto do definido, certo? Então, vamos lá para as atividades. Na página 188, você vai fazer a leitura e você vai relacionar aí. De acordo com os artigos no plural e no singular, você vai completar aí. Na número 2, está o substantivo, e para cada substantivo desse, você vai colocar um artigo na frente. Por exemplo, árvore vai ficar árvore, tá? E assim nas demais você vai fazer de acordo com o substantivo. Se o substantivo estiver no singular, o artigo tem que estar no singular. Se estiver no plural, o artigo vai para o plural. Por quê?
o artigo ele tem que concordar com o substantivo em gênero, que é masculino e feminino, e em número singular ou plural. A terceira questão, vocês vão só seguir o exemplo aí como está aí. A saia de Marina está muito curta. Como foi que ficou? Esse azinho aí que está destacado, ficou o artigo definido, feminino, singular. E assim vocês vão fazer as demais alternativas seguindo esse exemplo. A quarta questão, vocês vão completar com os artigos que está sendo pedido entre parênteses, tá? Prestar atenção aí qual é o artigo que está pedindo. A quinta questão, você vai completar com os artigos e vai fazer da mesma forma que você respondeu na terceira questão. Tem que colocar qual é o tipo de artigo, se é feminino, se é masculino, se é plural ou se é singular, certo? Na sexta questão, você vai completar aí com os artigos definidos e indefinidos. Na sétima questão, você vai marcar um X aí, vai fazer as leituras na alternativa e ver quais são os artigos que concordam aí com a palavra que está sendo pedida aí. A oitava questão também é só seguir o exemplo e onde tiver o artigo definido, você vai substituir pelo indefinido e vai fazer o desenho abaixo, como está aí mostrando na imagem aí. Na nona questão, você vai destacar na alternativa A e B da mesma forma como está pedindo o exemplo aí na nona questão. Na décima questão, você vai completar com um artigo e depois vai reescrever novamente a frase. Fiquem com Deus e até a próxima aula.